Pode ser interessante que os responsáveis pela gestão dos escritórios de advocacia, ao invés de tentarem prever o futuro, retornassem ao passado, mais precisamente há 15 anos, e revisitassem o que foi dito e escrito no ano de 2008. Quem sabe aí esteja a chave para o sucesso. A advocacia de volta para o futuro. Gesto de gestão. Olá, que bom encontrar você por aqui no Gesto de Gestão, o podcast da administração de escritórios de advocacia. Por aqui é o Ale Lupe e essa é uma iniciativa da voz que você vai ouvir agora dizendo olá, que é o André Porto Alegre, que é jornalista, especialista em gestão legal. André Porto Alegre, olá. Olá Lupe, olá ouvintes, olá Daniele. Faz tempo que eu não falo isso na abertura, assim, colocando os créditos, como é que surgiu a história, né? Aqui dá uma resumida. É bom retomar essa história. É bom retomar. Junto com a gente tá a Daniele Serafino. Tudo bem, Dani? Tudo bem. A Dani veio para fazer o gesto de inovação e o André estendeu o contrato e o salário dela para que ela ficasse agora durante o podcast todo. Essa é aquele tipo de situação, né? Ela veio para fazer um programa e ficou em todos. Ficou em todos. Mas pior que é impressionante. Isso. O pior que isso é verdade. Não é uma figura de linguagem. Não. É verdade. E vamos fazer uma entrevista, vamos. Não, tá aqui. Já tá aqui. Nunca mais Você pode começar hoje, né? Uma entrevista de emprego pode começar hoje? Pode começar. Você já sabe onde é a sua mesa, né? É a entrevista de programa mais longa que tem, né? Vai entrar pro Guinness. Bom, muito bem. Ô, André, já que a gente falou tanto da Dani, eu acho que hoje ela vai ficar um pouco contrariada com você. Vai. Porque você tá dizendo aqui que a partir de setembro tá todo mundo de volta aos escritórios de advocacia nos Estados Unidos. É verdade? É isso aí, Lupe. Eu não sei se todo mundo, mas que alguns escritórios estão fazendo a convocação para esse retorno e restringindo o híbrido exclusivamente para sexta-feira. Isso é verdade. O mais recente comunicado foi do Skadden, Arps, Slate, Mager and Flom, que confirmou que o escritório está voltando a trabalhar 4 dias por semana no escritório a partir do início de setembro. Isso gerou um certo furor. O Skadden é um escritório grande, etc e tal, e ele colocou isso de uma maneira absolutamente pontuada. Trabalha-se hoje, agora a partir de setembro, né, que é quando voltam das férias nos Estados Unidos, de segunda a quinta-feira, e sexta-feira eu deixo vocês ficarem em casa se quiserem. Pra se divertir, lá sei eu. Pra trabalhar híbrido, né? Isso, pra se divertir trabalhando. Uma declaração emitida indica que os advogados deverão trabalhar no escritório de segunda a quinta-feira a cada semana e afirma que, abre aspas, ao oferecer aos advogados a flexibilidade de trabalhar remotamente às sextas-feiras e durante os períodos específicos ao longo do ano, nosso modelo de trabalho híbrido modificado aproveitará os melhores aspectos do trabalho remoto enquanto aumenta a inovação e o desenvolvimento profissional por meio de colaboração pessoal mais frequente. Fecha aspas. Eu diria que é como você dizer uma notícia ruim, né, Daniel? De uma maneira boa, né? Porque ele coloca que, ó, vai ser maravilhoso. E até porque ele chama de uma coisa que eu achei sensacional, é o híbrido modificado. Eles adoram essas coisas, né? Como é que é um híbrido modificado, né? Você já é híbrido. É um híbrido modificado, né? Mas essa era uma tendência, a gente já estava percebendo isso. E eu acho que, assim, e a sexta-feira é uma generosidade que eu também tô achando que tem... Data e hora pra acabar. Pra acabar, eu acho. Eu acho mesmo. Ainda mais que ele coloque inovação. Ele traz alguns aspectos que não tem nada a ver com o que estava se discutindo. Um associado do Skadden que pediu para permanecer anônimo, e nós vamos respeitá-lo, né? Não vamos nós aqui... Não, a gente vai respeitar o John Peter Everett. Brincadeira, gente. Disse que o sócio executivo Eric Friedman parece estar chegando ao fim do seu mandato. Ele é o chefe do escritório e está fazendo o seu esforço final para trazer os advogados de volta ao escritório. Independente dessa análise, um pouco, vamos dizer assim, primária, né? Claro, o Eric está efetivamente no final, mas os escritórios, de uma maneira geral, já estão se encaminhando para essa volta. O Skadden faz soar o alarme e chamar os advogados de volta, embora não esteja claro se o escritório está seguindo a tendência adotada por outros escritórios, vinculando o comparecimento ao escritório com a elegibilidade de bônus. Era um outro assunto também, que a Dani vai ficar brava, mas alguns escritórios americanos estão vinculando o bônus à presença, ao comparecimento presencial nos escritórios. André, sem alinhamento
pensamento, porque a gente já é alinhado, né? Já nascemos alinhados. Sem dúvida. O nosso gesto de inovação hoje vai falar sobre isso, Olha André. lá. The New Way of Work e os bônus. Olha E que os complementaridade. Só para eu saber antes, porque eu não sei mesmo, vai ser contra ou vai ser a favor a tudo? Vamos mostrar 2 exemplos. Tá e ótimo. vamos fazer uma conclusão Oi, final. Bom. Mas saiu pela tangente assim de um jeito espetacular. Agora voltando pro assunto aqui, quer dizer, não que a gente tenha saído, mas lembrando que o André, com alguma constância, fala sobre o problema de liderança em escritórios de advocacia. Isso me lembra, eu fui buscar, André, e acho que você também pontuou esse número 18 do nosso gesto de gestão, que fala sobre liderança. Eu acho interessante você colocar isso, porque sem dúvida nenhuma, todas essas decisões dos escritórios de advocacia, elas transpassam por uma questão de liderança, né? E uma eventual crise de liderança que exista no segmento. E me lembro, eu não me lembro exatamente, não foi exatamente nesse, mas foi um pouco mais recente, você dizendo, Lupe, espera chegar setembro. Me lembro exatamente você falando isso. Já estamos falando sobre setembro. Exatamente, porque quando você tem a retomada depois das férias, né, de verão no hemisfério norte, você tem a retomada e geralmente você tem os regramentos que vão estabelecer a gestão dos escritórios a partir de setembro. Mas eu acho que a gente tá falando de liderança. Eu queria só comentar uma coisa antes de entrar no assunto de liderança, André. Por coincidência, eu estava conversando essa semana com um cliente que é uma grande empresa, com inúmeros benefícios e que estava retratando justamente a dificuldade de retenção de talentos das novas gerações. E aconteceu um movimento interessante, que era uma empresa que, mesmo na pandemia, não entrou no híbrido, foi 100% presencial durante a pandemia e que após a pandemia instituiu o híbrido e que hoje está 6 dias por semana presencial e 2 dias remoto. E que mesmo assim, eles estão tendo dificuldade de reter talentos para novos talentos na hora das entrevistas, quando as pessoas sabem a quantidade de dias que precisam ir presencial, as novas gerações se recusam e já não querem. Ou acontecem movimentos de ter uma atividade extra, curso, um treinamento, e ter sido no dia que a pessoa estaria no home office, e a pessoa fala, bom, eu posso compensar o meu dia de home office, então no outro dia, ou seja, as pessoas querendo esse apego, né, no seu momento home office. Ou seja, é um pouco dessa política de retenção dos novos talentos que as novas gerações vêm com outro olhar. Então, assim, este movimento dos escritórios nesse sentido, mas também, na minha opinião, é necessário uma observação dos novos comportamentos, dos novos colaboradores, de como esse mercado vai se equilibrar. O que pode acontecer, Daniele, que é uma coisa que a gente vai ter que é para tomar cuidado para não assumir um cabo de força. De um lado, os escritórios, no caso da advocacia, ou as empresas, e do outro lado, essa geração de novos talentos querendo... A tendência é a gente entrar em um debate que me parece absolutamente estéril. Né, e a gente não vai chegar a nenhuma conclusão. Eu acho mesmo. Na advocacia, os escritórios estão fazendo essa retomada do trabalho presencial de uma maneira bem interessante. Eles estão avançando isso e até agora nós não sabemos. Tivemos resistência dos associados há um tempo atrás, mas eles tiveram que se render. Porque se nenhum escritório grande contratar, você não vai ter. Agora você pode dizer o seguinte, bom, mas também não tiver nenhum advogado para trabalhar. Entende? É um cabo de força que a gente não consegue muito bem definir. Como não viemos com manual de instrução, né? Eu só acho que as lideranças se comunicam muito mal. E efetivamente, Lupe, nós abordamos esse assunto numa perspectiva de um consultor, na época, de escritórios de advocacia, que era o Tim Cochran. Segundo Cochran, há um número surpreendentemente pequeno de sociedades de advogados com qualquer tipo de programa formal de desenvolvimento de liderança. Então, por isso que eu trago a questão da liderança, porque eu acho que essa é uma crise de liderança. Quer dizer, quem não consegue estabelecer uma interlocução até com esse público que não quer voltar, ou explicando por que precisa... Entende? Eu tô dizendo assim, aquela coisa de como você dá uma má notícia de uma maneira bacana, que foi o que o Skaden fez. Para o especialista, muitos encontram maneiras de incorporar os princípios de lideranças em suas orientações para os novos associados e sócios, mas poucos dedicam o tempo e o recurso necessário para realmente incutir em seus advogados o que ele chama de acuidade emocional, a solução de problemas interpessoais, a empatia e a resiliência que definem um líder. Também citamos a Universidade de Harvard. Na época, nesse programa, eu só estou resgatando isso porque eu continuo me preocupando com a crise de liderança da advocacia brasileira também. E Harvard tem uma iniciativa de promover lideranças nos escritórios de advocacia, assim como a Universidade de Nova York e o Neuro Leadership Institute. Esse último executou um programa
que nesse episódio número 18 a gente falava de 5 meses com sessões virtuais e presenciais de coaching de equipe com o objetivo de preparar os líderes do Dentons especificamente. Lembrando que o Dentons é o maior escritório do mundo em número de advogados, hoje aí em dia com alguma coisa como 12 mil advogados. Então quer dizer, também esse tem uma preocupação, o tamanho do problema fica diretamente proporcional ao número de advogados. Quer dizer, um lugar com 12 mil advogados precisa ter uma liderança constituída. Já o Hogan Lovells, né, que é um grande escritório também, com aproximadamente 3 mil advogados, promove um curso de liderança que foi projetado pela Oxford Business School. Isso é uma coisa curiosa. O modelo inclui também coaching individual e um modelo chamado de aprendizado de ação, que é o Learn Action, né, que eu acho muito interessante, que identifica o desafio da liderança para cada participante que está no encontro. Há uma diretora, Daniele, e olha só como há uma lacuna no mercado brasileiro, né? A gente não conhece tanto no mercado brasileiro de questões dessas. Há uma diretora de desenvolvimento profissional do Hogan Lovells que diz que o objetivo do escritório é introduzir os elementos de liderança ao longo da trajetória que abrange a carreira de um advogado. Então, quer dizer, como nós estamos defasados, né? Quer dizer, a gente tinha que ter nos grandes escritórios. Isso eu não sei se tem, inclusive se tiver. Por favor. E olha, eu acho que não tem, porque tanto o Lupe como o Daniele, como eu, estudamos o mercado de advocacia pra gente exatamente saber sobre isso. E isso seria alguma coisa pra tocar bumbo, né? Você teria que bater o bumbo pra divulgar o que você tá fazendo. A orientação, nesse caso, se concentra em aproveitar os pontos fortes. Olha que legal isso. Um do outro, de júniores e plenos. E se aprofundam na gestão dos outros e na tomada de decisão. Ou seja, tem uma coisa compartilhada entre júniores e plenos. Então, é no desenvolvimento da carreira mesmo. E os sêniors trabalham em inteligência emocional. Diga-se de passagem, um trabalho absolutamente útil, né? Gestão e colaboração. A sociedade contrata atores. Olha só, o Hogan Lovells contrata atores para ajudar aqueles que estão em vias de se tornar sócios a praticar, respondendo às necessidades de clientes irritados e advogados desmoralizados. Quer dizer, fazer até uma sessão, tipo assim, uma psicoterapia, né? Um negócio de preparação mesmo, preparação, né? Tamanha a relevância que assume a questão. Então, a gente tá falando da volta, claro, a volta é uma questão circunstanciada, né? A volta pressupõe porque um dia nós fomos embora do escritório por uma razão circunstanciada. Todas as questões circunstanciais, elas têm que ser analisadas, porque se elas foram motivadas do ponto de vista circunstancial, porque imagina, gente, se não tivesse pandemia, essa não era uma discussão. Sim. E esses jovens continuariam exatamente os mesmos. Estavam lá, estavam trabalhando, etc e tal, e contrariados com uma coisa que a gente não saberia nem o que é. Então, teria uma irritação que a gente não sabe de onde vem. E hoje em dia, por uma questão circunstancial. Então, acho que é efetivamente quase que uma crise de liderança. Pois é. Roland B. Smith, responsável pelo Center for Creative Leadership na Ásia, e Paul Bennett Merrill, que é advogado e árbitro com atuação em Nova York e também tem um texto icônico publicado no The Bar Journal sobre a liderança de escritórios de advocacia, é lembrado por você recentemente num artigo, André. Eu já fiquei até preocupado, porque você estava com tantas referências que eu até fiquei assustado. Não sei se ele pesquisou. eu vou saber responder. O que eu disse Cadê mesmo, o né? Lupe, O que eu falei? Onde o Lupe tirou Não todo fui Tudo pode eu, ser não usado fui contra eu. você, Não, né? eu agora? juro, eu vou chamar meu advogado, só um minuto. Suas Pelo próprias amor palavras. de Deus, essas pesquisas são... Esse texto é de 2008, mas ele parece ter sido escrito efetivamente nos estúdios aqui do Gesto de Gestão e do Gesto de Inovação, minutos antes dessa nossa gravação. Há 15 anos, já era possível diagnosticar uma situação e antever um cenário e desenhar as características dos advogados que assumiriam o protagonismo nos processos de transformação das estruturas organizacionais no formato de sociedades de advogados. Há um ponto no artigo, para o total desespero dos nossos ouvintes dos dias de hoje, que os autores recomendam o que parece óbvio, mas enfrentam um boicote sistemático das supostas lideranças dos escritórios de advocacias, que é, a saber, abre aspas, os escritórios não podem mais presumir que os líderes simplesmente surgirão das fileiras dos sócios sêniores. Eu diria, Daniele, que eu vou fazer um parênteses aqui, que assim, não tem líder orgânico. Isso é uma coisa curiosa. Porque isso é uma coisa interessante. Claro que as lideranças, claro que você pode ter pessoas mais vocacionadas a assumir determinados papéis, mas a liderança se conquista. Então, teoricamente, o que eles falam nesse texto de 2008 é que não pensa que vai surgir naturalmente, organicamente, uma liderança. Voltando para eles.
Além disso, eles podem não presumir que os líderes individuais, não importa o quão excepcionais sejam, podem criar a direção compartilhada, o alinhamento e o comprometimento necessários para empreender novas estratégias e as transformações organizacionais que elas implicam. Então, mesmo que você tenha determinadas pessoas que se destaquem no que a gente denomina ser uma liderança, não necessariamente essas pessoas, se não forem treinadas, elas não estão com todo esse instrumental dentro de um escritório pronto para isso. Será necessária atenção ao desenvolvimento, voltando ao texto, de um novo corpo de futuros líderes alinhados como tem ocorrido em organizações mais complexas dos setores público e privado. E aí eles fazem uma ressalva que é o seguinte: a advocacia, de novo, Daniel, está perdendo tempo na formação das suas lideranças, achando que ou elas vão surgir organicamente, não vão surgir, e não preparando nos grandes escritórios. E se a gente observar as cisões que a gente falou há 15 dias atrás, elas podem ser exatamente por uma falta de perspectiva de liderança. Ou seja, essas grandes estruturas estão perdendo até líderes que elas não conseguem identificar, se negam a treinar e acham que vai ser uma coisa orgânica e que vai acontecer. De novo, Zeca Pagodinho na jogada. Pois é, ou Amazon na jogada, né? Jeff Bezos, mas enfim. O Lupe gosta de umas coisas pra atrapalhar a vida. Não, e lembra do gesto de inovação do último? Eu lembro, eu sei. A gente não prepara a liderança, mas tem Big Tech se mexendo. Agora, esse é nosso polêmico, que nós combinamos aqui entre nós que não íamos falar. É verdade. É verdade. Corta. Brincadeira. Corta, edição, corta. E é incrivelmente atual isso que você trouxe, né, André? A gente tá falando de um artigo, e ainda em 2008, há registros que a professora Cindy Mason, da Universidade de Stanford, escreveu o artigo Giving Robots Compassion, né? Mais ou menos tendo compaixão pelos robôs, programando os robôs para terem compaixão. Exatamente. Isso eu achei sensacional. Isso quando eu vi esse artigo, eu pensei na Daniele. A Daniele. Os robôs, nossos queridos robôs. Os nossos queridos robôs. Com compaixão. Aí vão ficar insuperáveis. Aí vão ficar insuperáveis. Aí não tem mais nada. Aí gesto de gestão, já acabou. É tudo com robô compadecidos. Exatamente. Então vamos trazer conexão para os dias de hoje, então. Então, eu fiz essa relação no artigo entre os dois casos, a questão da liderança com a questão da compaixão. Só para falar o que a Cindy afirmava, na época ela fala assim, ela deu uma palestra depois na Universidade de Colorado, esse artigo é de 2008, e já tinha feito grande sucesso, mas tem uma palestra dela na Universidade de Colorado em 2012 que faz com que esse artigo bombe, sob o ponto de vista de que ela falava exatamente isso. E olha só o que ela diz, abre aspas. Projetar tecnologia sem considerar como elas nos mudam, sem projetar para exibir ou encontrar a compaixão, está, de certa forma, encorajando nossas tendências psicopáticas por meio das nossas interações diárias. Fecha aspas. Portanto, enquanto os pesquisadores, Lupe, o Smith e o Merrill, faziam previsões sobre a liderança na advocacia, a professora Mason fazia previsões sobre a inteligência artificial, falando de 2008. Esse último assunto tem a prerrogativa de distrair os advogados e desviar a atenção do que é realmente importante. Porque eventualmente importante é o que ela fala. O robô tá aí, a inteligência artificial, Daniele nos traz a todo gesto de inovação como realidade. Agora, quando ela fala assim, vamos dar compaixão para ela, claro que isso é um artigo longo, a gente tá aqui tem com a todo nossa um contexto, tradicional superficialidade. Né? Ao invés de discutir, e aí é o que eu trago, discutir a aplicação da inteligência artificial no dia a dia dos escritórios, debate que, para contrariedade eventualmente da Daniele, para mim, se mostra estéril ou, no mínimo, inconclusivo, deviam as denominadas lideranças encarar o fato de que, sem a adequação da governança observada no texto do The Bar Journal, a advocacia será sucessivamente atropelada e, pior, rebocada sem condições de se antecipar às circunstâncias. Então, eu complemento aqui, não é contrariedade nenhuma com o que a Daniele Serafino coloca, mas eu trago aqui o seguinte: tem que dar atenção para a governança também, porque vai ser a governança que vai conseguir estruturar a Amazon. Quer dizer, nós só vamos conseguir enfrentar na frase brilhante que o Susskind falou, né? Falou no que a Daniele nos trouxe no último episódio, se eu tiver governança. Agora, se eu tiver uma desorganização total e completa, sob o ponto de vista de liderança, eu não vou conseguir nem enfrentar isso e vou ficar a reboque. Pode ser interessante
que os responsáveis pela gestão dos escritórios de advocacia, ao invés de tentarem prever o futuro, como colocamos lá no começo, aspecto sobre o qual já é sabido, eles não detêm qualquer habilidade, prever o futuro não detém qualquer habilidade, retornassem ao passado, e mais precisamente há 15 anos, e revisitassem, Lupe, o que foi dito e escrito no ano de 2008. Quem sabe aí esteja o que eu chamo a chave para o sucesso de entender o que esse ano de 2008, que é até um ano que eu ando pesquisando bastante, porque foi um ano de muita produção. Isso é uma coisa curiosa, que é o ano da grande recessão. Da crise. Da crise. Mas em crise, né, André? Que as pessoas, É incrível isso. Da crise americana. Ressurgem. E tem textos brilhantes hoje que a gente poderia perfeitamente usar, adaptar, etc e tal, a questão, principalmente no que diz respeito à gestão de escritórios de advocacia. Foi essa viagem que eu resolvi trazer para o nosso programa, para o nosso episódio de número 60. Doutora Daniela, a senhora foi citada várias vezes, né, Pois nesta é. fala. Quero perguntar se existe alguma devida vênia à fala do nosso querido André Porto Alegre ou não. Minha resposta vem no gesto de inovação. Então aí Já eu que tô estamos vendo. alinhados no tema hoje. Então vamos a ele. Ed Chaves, coloca o nosso sinal sonoro aí. Olá, bem-vindo ao Gesto de Inovação. No episódio de hoje vamos falar sobre os desafios do New Way of Work nos escritórios de advocacia. O termo New Way of Work se refere a uma nova maneira de trabalhar, impulsionada pela transformação digital e pela pandemia Covid-19. Essa nova forma de trabalho tem como característica a flexibilidade, tanto em relação ao local quanto aos horários, e pode trazer benefícios como redução de custos para escritórios e de tempo gasto com deslocamento para os associados, além de sua máxima de conciliar melhor trabalho com vida pessoal e familiar. Por outro lado, o New Way of Work apresenta desafios, como a necessidade de desenvolver novas habilidades de trabalho remoto, comunicação à distância, colaboração e conexão entre as equipes, treinamento de novos colaboradores e profissionais júniores, estagiários, entre outros tantos. O mercado jurídico dos escritórios de advocacia, em sua maioria, adotou o trabalho remoto na pandemia. Depois, quando a pandemia suavizou, implementou políticas de trabalho híbrido, aquela que a jornada é parcialmente presencial e remota. O desafio agora, no momento pós-pandemia, tem sido avaliar as vantagens ou desvantagens desse novo modelo de trabalho. E para aqueles que acreditam no retorno do antigo normal, ou seja, do trabalho 100% presencial, o desafio tem sido trazer os associados de volta ao escritório. Recentemente, o escritório de advocacia americano David Spoke anunciou sua política de bônus para os associados em 2023. O programa de bônus do escritório está escalonado em um sistema que leva em consideração tanto o desempenho profissional de seus associados quanto a presença física no escritório. Os associados que comparecerem ao escritório regularmente receberão um bônus mais alto do que aqueles que optarem por trabalhar remotamente. A decisão gerou controvérsias. A política de bonificação atrelada à presença física no escritório foi vista como um retrocesso às demandas atuais dos profissionais do mercado e às novas gerações. Na outra ponta do espectro, temos um outro escritório americano, o Seward & Kissel, e ele está fechando suas portas durante todo o mês de agosto, que é o verão americano. Ele está dando também aos associados um mês inteiro adicional de férias remuneradas. A decisão foi baseada na intenção de dar uma bonificação de tempo aos seus associados após o estresse do último ano e meio de pandemia do Covid-19 e a alta carga de trabalho jurídico nesse período. O escritório tem expectativa que essa pausa remunerada adicional seja percebida como um benefício aos associados e, por consequência, melhore a produtividade e a satisfação dos associados ao longo do tempo. Essas duas informações destacam políticas bem opostas em relação ao trabalho em escritórios de advocacia no momento de mercado pós-pandemia. Ambas indicam um sinal comum no atual mercado de trabalho ao redor do mundo e que também impacta os escritórios de advocacia. A resistência das pessoas a um retorno 100% presencial e uma preferência por um trabalho híbrido ou remoto. Enquanto um escritório optou por recompensar aqueles que comparecem regularmente fisicamente ao escritório, o outro está buscando maneiras de oferecer aos funcionários e aos colaboradores mais flexibilidade e descanso. O fato é que ainda é difícil para os escritórios de advocacia encontrar um equilíbrio que funcione bem, tanto para o escritório quanto para os associados. E enquanto o equilíbrio não vem, veremos muitos acertos e erros no desafio de entender o novo normal de trabalho.
Adorei, Daniele. E adorei uma coisa que queria até colocar aqui, Lupe, desculpa antes de você finalizar, que é essa questão do bônus de tempo. Que sabe, tenha sido uma das coisas mais interessantes que eu ouvi nos últimos tempos e que faz um sentido tremendo sob o ponto de vista de gestão e de gestão de escritório de advocacia, inclusive pela coisa, que é nós pensarmos num bônus de tempo. Na perspectiva da advocacia americana, ou do mercado americano de uma maneira geral, onde não existem férias, né? Exatamente. Essa questão assume uma proporção bastante grande. Mas pensa da gente ter aqui o bônus de tempo também, independente das férias, que mesmo os associados, mesmo estando constantes nos contratos, etc e tal, costumam ter férias, etc. É uma cultura brasileira, as férias estão colocadas. Mas o bônus de tempo é genial, parabéns. Né? E eu acho ainda, André, assim, que para as novas gerações tem um apelo ainda maior. Também. Ou seja, eu acho que é uma política de atração de uma bonificação de tempo e não só uma bonificação financeira, porque eles dão muito valor para isso. Às vezes até mais do que às vezes a bonificação financeira. Achei sensacional. Então eu queria só registrar aqui. Muito bom. Não, muito bem pontuado, André. Muito bem pontuado. É importantíssimo isso. Muito bem, esse foi o episódio número 60. André, terminamos essa edição. Dani, terminamos essa edição com a brilhante explanação e participação de vocês dois aqui. Claro, com a brilhante participação do pessoal que nos ouve aqui, né? Afinal de contas, são 60 edições. Eu não vou fazer a conta de quanto tempo, mas mais de 3 anos já, né? Lembrando que a gente não tá toda semana, né? Então já é bastante tempo. E se você quiser participar com a gente, dar a sua sugestão, né, mandar aí um elogio pra gente, lembrando que o elogio vai de 5, que é espetacular, a 10, agora que é maravilhoso. Agora o Lupe gostou disso. Agora eu vou aplicar. Agora ele vai aplicar. Agora nós estamos perdidos. Esse direcionamento, né? Esse direcionamento. Nós vamos ter assédio. Impressionante. Exatamente. Olha o viés, né? Mas não menos espetacular, a Aline Nascimento tá na mesa, gravando bonitinho esse episódio, dirigindo a gente. E o Ed Chaves também tá montando e distribuindo junto com a equipe da Compasso Collab. A gente se fala na edição número 61. Até lá! Gesto de Gestão.